Olá, terceiro ano! Vamos fazer a correção da semana 5 de português do PET 2. Nessa semana 5, vocês aprenderam sobre o texto dissertativo argumentativo. A atividade traz o texto A Revolução Digital. Vamos ler rapidinho para a gente fazer as correções. Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o outro. Disse pareciam, assim com o verbo no passado. Já me explico. Estão em processo de separação. Secular, a união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito a palavra descobriu um novo meio de propagação, um cristal líquido. Saem as árvores, entram as nuvens de elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto, há apenas a impressão de que, longe de enfraquecer, a evolução digital tonifica a escrita. E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro. Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma. Em outras palavras, falada, a palavra perde-se nos desvãos da memória. Impressa, desperta o cérebro, produzindo uma circulação de ideias que gera novos textos. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura, ou simplesmente arriscar textos próprios. Otto Lara Rezende costumava dizer que as palavras haviam perdido o gosto pela troca de correspondências. Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render seu computador. Creio que não. Mas vivo Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página ou, por outra, estamos pressionando a tecla Enter. Então, esse é um texto dissertativo e argumentativo que discutiu aí a mudança que está acontecendo. O papel está perdendo espaço para a internet, né, para o e-mail, para as vias virtuais, para os livros virtuais digitais também. Então vamos às questões. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é discutir as implicações da era digital no uso da escrita, porque o texto não descreve, ele não é descritivo, ele não narra uma história, porque ele não é narrativo, e nem defende parceria entre papel e texto. A função desse texto foi discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Número 2. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar. Letra B. É o tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele apresenta ali algum tema sobre o qual as pessoas têm interesse e sobre o qual alguém vai ter uma posição, vai ter uma opinião e vai defender essa opinião, apresentando então esses argumentos, provas e exemplos e chegando a uma conclusão. Então, o correto é a letra B. Número 3. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata. A dissertação é um gênero textual que pertence ao tipo textual dissertativo argumentativo. Então, letra B. Número 4. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? O desenvolvimento é onde o autor descreve seus argumentos persuasivos utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Dentro do texto dissertativo e argumentativo, a gente tem a introdução, que é o primeiro parágrafo, onde tem a tese, como nós vimos, e no desenvolvimento vão aparecer tudo isso aqui: citação, comprovação, raciocínio lógico, né? E por último, a última parte é a conclusão, onde você vai voltar, retomar o tema e apresentar uma sugestão para o problema. Portanto, aqui pediu sobre o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento correto é a letra D. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? A conclusão da dissertação, ela encerra o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.